Olá, turminha do quinto ano! A nossa videoaula de geografia de hoje tem como temática a distribuição populacional e migrações. Você pode estar acompanhando aí de casa com o seu material didático, né, da disciplina de Geografia, capítulo 2, página 14, tá bom? Então, vamos iniciar com o conceito. O que é migração? Você pode observar na imagem, tá? Uma família fazendo um deslocamento de um lugar para outro, tá? Então, toda a família com seus pertences fazendo a mudança, tá? Então, migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, de forma temporária ou permanente. Esses fluxos migratórios podem ser desencadeados, podem acontecer por vários motivos, como motivos econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais. Os naturais, quando ocorrem, né, alguma alteração de algum fenômeno da natureza, como secas, terremotos, enchentes, furacões, e entre outros. A migração econômica é a que exerce maior influência na população. Então, a economia interfere muito no processo migratório, porque as pessoas muito trabalho, tá? Para ter melhores condições de vida para si e para sua família. Então, saem de uma cidade para outra em busca de emprego, tá? Que muitas vezes falta. E essas migrações internas é quando ocorre o deslocamento dentro do país, se dão de várias formas. Então, observe no mapa, né? Dentro do mapa do Brasil, né? Que tem as setas indicando vários tipos de migração, tá? Onde a gente vai ver, primeiramente, o êxodo rural, que é quando as pessoas migram da zona rural para a zona urbana, em busca de melhores condições de vida, de uma qualidade de vida melhor, tá? As migrações interregionais, quando ocorrem de uma região para outra. Por exemplo, observe as setinhas no número 1, né? Estão saindo para várias regiões, né? O número 1 está na região Nordeste, que está mudando, né? Que está migrando para a região Centro-Oeste, Sudeste, Sul, até para a região Norte também, tá? Então, migrações interregionais é quando ocorre a mudança de uma região para outra. E as migrações intrarregionais é quando ocorrem a mudança dentro da mesma região, tá? Por exemplo, as pessoas migram, um exemplo, da região do estado do Piauí para o estado do Ceará. É um tipo de migração intrarregional, tá? Dentro da mesma região, que é a região Nordeste. E pendulares, movimentos pendulares, que vamos ver especificamente o que é. Então, os movimentos pendulares constituem um movimento de trabalhadores, geralmente diário, de ida e volta de sua residência até o local de trabalho, normalmente localizado longe de sua moradia. Por exemplo, algumas pessoas, né, trabalham em Floriano, mas residem em Teresina. Então, elas vão e voltam, né, diariamente. Outro exemplo é Floriano e Barão de Grajaú, né? Muitas pessoas de Barão de Grajaú trabalham em Floriano e tem esse movimento diário, né, de ida e vida do local de trabalho, tá? Então, as causas desse crescimento pendular é o quê? É com o crescimento desordenado das cidades e de suas periferias, cidades e dormitórios, né, ou satélites, se intensificam com a segregação social e espacial. A falta de infraestrutura das cidades e o sistema de transporte deficitário contribuem para os grandes congestionamentos de automóveis. Então, com esse movimento pendular, ocorrem também vários problemas urbanos, tá? Então, observe na imagem, né? A periferia da cidade,
e o centro econômico da cidade, e do centro econômico da cidade para a periferia da cidade. Então, é um movimento pendular, tá? Aquele movimento que ocorre diariamente de ida e vinda do trabalhador, tá? Então, e a distribuição da população pelo território brasileiro? Então, populoso e povoado. Podemos dizer que o Brasil é um país populoso, muito populoso e pouco povoado. Então, o que isso quer dizer? Populoso, como vocês podem observar na imagem, é o número de habitantes de um lugar. Então, o número de habitantes do nosso país é bem grande. Então, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Então, ele é bastante populoso. E povoado é quando o número de habitantes é dividido pela área, né, do país ou cidade, também chamado de densidade demográfica. Então, ele é povoado. O Brasil é pouco povoado porque a população se concentra geralmente em alguns lugares e outros não, né? Então, grande parte se deposita mais no que? Nas cidades, nos centros urbanos. E outras, né? Outros locais ficam, né? Sem povoamento, sem pessoas. Então, o Brasil pode-se dizer que é um país muito populoso e pouco povoado, certo? Então, a irregular distribuição da população pelo território brasileiro é explicado por causas e causas econômicas. As causas históricas, né, se dão pela ocupação, né, da região Nordeste, primeiro pelos colonizadores portugueses, através do ciclo, né, da cana-de-açúcar, né, onde teve todo esse processo. Depois, pela exploração da borracha na Amazônia, a decadência da mineração na região Sudeste e Norte, onde depois se iniciou a cafeicultura, e depois a urbanização, né, estimulada pela industrialização nas regiões Sul e Sudeste. Então, as causas históricas, né, da distribuição da população brasileira se deram a esses fatos, tá? A industrialização, a exploração da borracha. Então, houve acontecimentos importantes para que a população se concentrasse em determinados lugares do Brasil. E as causas econômicas? As causas econômicas foi a concentração de terras, né, no campo, com uma mecanização que provocou um intenso êxodo rural, tá, do Brasil. E também houveram também as causas naturais, como a seca, né, que provocou migrações, e entre outros. Então, o nosso conteúdo, né, da nossa videoaula de hoje de geografia foi sobre distribuição populacional e migrações, tá? Que é o movimento de ida e vinda, né, das pessoas de um lugar para outro, tá? Então, você vai, após a videoaula, você vai fazer uma leitura compreensiva das páginas 14 a 21, e em seguida responder as páginas 18, 19, 22 e 23, e essa atividade deverá ser enviada até dia 8, sexta-feira, tá bom? Até às 17 horas. Então, contamos com a sua colaboração e com a sua compreensão no cumprimento da realização das atividades. Não esqueça que você tem que fazer uma leitura, uma releitura de todo o conteúdo para melhor compreensão, tá? E a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Beijos e até a próxima, turminha. Tchau, tchau!